Olá, seguidores. Vamos para o fechamento de mercado dessa quarta-feira, dia 22 de julho. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, o dia de hoje foi bem esquisito aqui para o IFIX e o Ibovespa, né? Um comportamento completamente um contrário um do outro, enquanto a gente observou aqui o Ibovespa subindo bem, subindo 2,44%. O IFIX hoje em mais um dia de queda, o segundo dia de queda consecutivo, que já ontem também foi por volta de 0,30, agora aqui 0,33. Então, vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. Bem, primeiro explicando por que o Ibovespa subiu e o IFIX caiu. Olha, o Ibovespa hoje, pelo que eu andei lendo aqui em algumas matérias, tem que ver depois que outros economistas vão falar no fechamento de mercado, que vou assistir só hoje de noite, mas pelo que eu andei verificando, parece que foram as ações de commodities, como o Petrobras, acabaram puxando aqui o nosso Ibovespa. Também tivemos a Vale com a divulgação de dados de produção, subiu aqui 4% no dia de hoje. Então, só da Vale está subindo aqui 4%, já é um belo de um impulso para o Ibovespa, né? Então, aqui meio que os ativos relacionados a commodities acabaram puxando bastante o Ibovespa, mas também não foi apenas ativos de commodities que subiram hoje não, né? Enfim, aqui a pessoal está de 4.000 pontos aqui no Ibovespa. Também aqui a gente tem o dólar em queda, o dólar a apenas 5,06. O motivo aqui para essa queda do dólar provavelmente está muito relacionado aqui também com o petróleo, né? O Brasil, como aqui tem esse ganho aqui do petróleo, acaba que favorece o dólar, né? Tem mais dólares entrando aqui no Brasil com esse petróleo em patamares elevados. Ok, já a queda dos fundos imobiliários, ah, aqui pode até ser mais difícil de verificar o motivo. Mas um dos motivos, com certeza, é aqui a questão dos juros futuros. Aqui o DI 2035, que é o que eu utilizo como referência, daqui já batendo em 14,70. 14,70 naquele estresse no final de 2024, chegou a bater aqui nos 15% os juros futuros. Então, o mercado que segue bem pessimista com o que pode vir a acontecer aqui com relação aos juros futuros, tá? Outro fator que pode estar pegando contra os fundos imobiliários é a questão das taxas do Tesouro Direto, né? As taxas de juros. Aqui a gente tem o IPCA 2032, hoje que com mais um dia com um belo de um salto, saindo aqui de 8,20 para 8,33. Então, retornando aqui para o estresse, né? Chegou a bater aqui 8,47 lá no dia 23 de junho. Aqui o IPCA mais 2040, saindo de 7,60 para 7,67. Renda mais 2065, o mais longo possível, batendo 7,17. Então tá tudo aqui estressando novamente. Com relação ao motivo desse comportamento da NTNB, somente aqui a questão do petróleo, né? O petróleo aqui chegou a bater nos $95, agora está fechando a 93,80. Com relação ao questão lá do conflito no Oriente Médio, não vi não vi nada de novo, tá? Nada de novo negativo, mas também nada de novo aqui no sentido positivo também, de acordo aqui de negociação entre esses dois países. E é complicado, né? Pode aqui mudar de uma hora para outra, mas quanto mais aqui esse estreito fica fechado, mais vai consumindo as reservas dos países. Então aqui vai abrindo mais narrativas. Também tem questão de fechamento lá daquele outro estreito ali do lado.
Então, é tudo aqui contribuindo para juros subirem aqui no Brasil. Não apenas no Brasil, tá? Nos Estados Unidos também a gente está observando juros em alta. Talvez aqui é outro fechamento, dou uma preparada aqui para mostrar para vocês. Mas os Estados Unidos também, essa questão de juros futuros também estão apresentando uma alta. E novamente, por conta dessa questão do petróleo, já tem economista falando em aumento de, da Selic deles, né, dos Estados Unidos, por conta do petróleo. Que outro ponto para comentar aqui com vocês também, um pouco mais relacionado à macroeconomia, a projeção da Ambima para o IGPM. Então, um ponto que eu venho comentando com vocês é que as últimas leituras da Ambima foram realizadas antes antes do petróleo ter dado essa decolada, né? Principalmente no dia 13 de julho. E aqui, para minha surpresa, aqui na nova parcial de projeção do IGPM para a Ambima, aqui para esse mês de julho, eles colocaram uma deflação de 1%. Então até subiu aqui frente às outras leituras. Isso aqui realmente não esperava por isso, tá? Não esperava mesmo. Já que para agosto eles aumentaram um pouco de 0,25 para 0,42, ainda patamares bem pé no chão, né? Enfim, GPM mais difícil de projetar, mais difícil de prever, a Zambima tem sido bastante assertiva. Enfim, aqui um número que eu não esperava. Já no IPCA, a projeção para o mês de julho, a gente vai ficar sabendo apenas no dia 28, terça-feira da semana que vem. IPCA 15. IPCA 15 nem sei se foi divulgado ainda, mas também não vai ter muita validade, pois vai pegar muito pouco aqui talvez o efeito aqui do petróleo aqui que na segunda quinzena. Mas, enfim, aguardar aqui para ver o que a gente tem de inflação. Ah, deixa eu ver se tem mais algum ponto para comentar. Sim, sobre o comportamento do investidor estrangeiro. Aqui, com relação àquela alta, colocar aqui 2,4 bilhões de reais aqui na sexta-feira, dia 17 de julho. Isso aqui está relacionado com a questão de que sexta-feira passada foi encerramento de opção. Acabou que teve bastante entrada de investidor estrangeiro aqui no dia 17 de julho. Já o dado mais recente, aqui da segunda-feira, dia 20 de julho, teve uma saída de 500 milhões de reais. Então, apesar de ter voltado aqui a alguns dias positivos, ainda seguimos aqui sem um sinal claro do comportamento do investidor estrangeiro, tá? Mas é uma possibilidade, tá? Do Bovespa estar conseguindo aqui segurar, mesmo com o petróleo dando todos esses saltos, e por enquanto o mercado, pelo menos aqui nas ações, ignorando completamente. Já que o IFIX parece ter sentido um pouco mais, ter feito uma precificação mais aderente aqui a esse risco do petróleo que pode colocar em xeque os cortes de juros. Ok? É, então agora eu posso vir aqui começar a falar sobre as principais variações do dia e vocês aqui de deixar o like, tá? Quase sempre me esqueço de mendigar like aqui com vocês. Ok? Então, começando aqui. Não, vou começar aqui. Não, quando estiver falando de fundo de papel, eu vou falar sobre VGA 11. Então, aqui sobre fundos de tijolos. Tivemos queda em TRBL 11, recuando de 59,54 para 57,47. TRBL 11. Caiu bastante aqui no leilão de fechamento também, né? TRBL 11. Não me recordo de nenhum fato novo, tá? Tem que ver se teve aconteceu alguma coisa com a Braskem, se teve alguma divulgação da Braskem, mas não tô sabendo não, tá? Depois é uma pesquisada aí sobre a Braskem. Pode ter alguma notícia que impactou
aqui esse fundo. Top 11 recuando 69 para 66 e 65. Top 11 caindo bem aqui no leilão de fechamento. Comportamento mais do que normal, tá? Mais do que esperado. Top 11 nem sequer deveria ter apresentado essa alta aqui que foi para cima de R$ 70. Aqui o fundo está com queda do rendimento programada para daqui a alguns meses, apesar de que a Pátria alterou a queda do rendimento. Aqui no relatório que saiu ontem à noite, eles mencionaram a partir de setembro. E no relatório de maio, eles comentaram a partir de julho. Mas enfim, é questão de saber quando que vai ter essa queda, mas a queda do rendimento ela vai acontecer, ok? A BLMG11, uma queda de 2%. Estou enganado, BLMG teve alta ontem, tá? Betal 11, queda de 1,73. Deixa eu verificar se estamos em DataX em Betal 11. Não, Betal 11 teve DataCon na sexta-feira. De qualquer forma, normal tá fraco nessa época do mês, né? Próximo DataCon apenas aqui o mês inteiro. BTLG, um recuo de 1,30. Aqui o fundo cai daqui mais de 1%. Aqui o fundo que quase não caiu, né? Estava segurando muito aqui já há bastante tempo. E hoje finalmente cedeu um pouco mais. Não acho que tenha algum, algum motivo em específico aqui não, tá? Nenhum motivo específico aqui para BTLG tá caindo não. Não sei se é pressão de venda por conta da emissão, captaram muito, né? Vai ter muita cota liberada. Não sei se pode ter alguma coisa a ver. KNRI, queda de 1,22, 156 para 154, normal, dentro do esperado. Fundo de tijolo pagando pouco, pelo menos com yield baixo, né? Tinha que ter mais ajustar aqui a cotação dele. MF11. MFI recuo de 52,06 para 51,43. Fundo de desenvolvimento, né? Aquela vez história que eu venho falando há bastante tempo, não sabemos o que vai acontecer aqui nesse terceiro trimestre de 2026. Menor ideia, tá? Não me pergunte se o rendimento vai manter, se vai cair. Qualquer coisa que eu falasse seria um chute também. VILG 11 caindo 1,16. Olha, normal aqui fundos de tijolos estarem caindo mais, tá? São mais sensíveis a NTNB, a juros futuros, mais do que normal a estarem apresentando essa queda aqui, VILG 11, HTMX, CPSH caindo 0,92. Teve uma atualização aqui, TRBL caiu 6%, 56,12. Nossa, TRBL 11, a coisa foi feia aqui no leilão de fechamento, hein? Bem feia mesmo. Caramba, aqui a mínima histórica foi 53, 54, que é agosto de 2025, e que a gente nem sequer tinha a locação lá daquele imóvel em Contagem, depois substituição pelos Correios. Que o pessoal tá batendo bastante aqui no TRBL 11. A TRBN 11, segundo o gestor, vai ser entre 43 centavos, daria 0,76 e 50 centavos o rendimento, daria aqui 0,89. O problema é a Braskem, né? Se a Braskem ficar inadimplente, aí a coisa fica bem feia para a TRBL 11. CPSH11, a 966. CPSH com pagamento de 11 centavos, um belo de rendimento para um fundo de tijolo, né? Mas é bom lembrar que tem muito ganho de capital nesses 11 centavos que o fundo vem distribuindo. Então esteja ciente disso, caso você queira ter esse fundo de shopping da Capitânia. Betra, deixa eu dar uma verificada aqui na questão do Datacom.
Meteor ainda não teve Datacom, não sei se é hoje. Enfim. Vamos ver o que mais aqui. Fundos de tijolos caindo. Normal, tá? Normal aqui é, para um dia de queda no IFIX. Ok. Maiores altas em fundos de tijolos. A JF11 dando um salto de 9,60. É um fundo que tem muito cheiro de cota manipulada, tá? Muito cheiro mesmo de cota manipulada. RBRL, alta de 2,51%. Aqui um fundo de baixa liquidez, é bem fácil criar uma variação aqui no fundo. VGRI, de 5,65 para 5,52, uma alta de 2,86. VGRI é um fundo que caiu muito, muito mesmo após a queda no rendimento. Então é um caso complexo de alavancagem, ainda tem alguns sellers finance, é difícil saber se está barato ou não. Mas verificando aqui, ó, deu um salto no leilão, né? Pode ter sido apenas questão de liquidez. RBRP, alta de 1, que em altas nada muito interessante. Agora aqui vamos para as maiores quedas em fundos de papel. Mas antes disso, comentar aqui sobre VGIA 11, comentar logo sobre Fiagro, porque Fiagro acaba ficando no final do vídeo, né? Então, VGIA 11 chegou a estar caindo hoje quase 10%, chegou aqui a estar bem próximo aos R$ 7. Então, VGIA 11, muita gente com medo, com receio aqui do que pode vir a acontecer com o fundo. Só dá para ver que olha só o tamanho da liquidez, né? Foi negociado hoje 3,86 milhões de cotas, sendo que em dias normais estava na casa dos 170 milhões de cotas. Então é uma diferença enorme aqui do percentual operado. Aqui o fundo chegou a estar caindo quase 30% frente ao que ele estava aqui na mais próxima da Datacom. E olha, que VG11, eu vi muita gente falando, já caiu duas Langurus aqui no VG11. Mas tomar cuidado porque não é só VG, não é só Languru que tá com problema, né? Tem também a Cotribá e a Bela Agrícola. Se você somar os dois, vai dar quase uns 18%. Além disso, tem a Fiagril. E o mercado coloca uma previsão aqui de mais problema. E o motivo dessa queda, eu recebi informações de que tem muito assessor falando para os clientes venderem seus fiagros, tá? Não apenas VG11, como outros fiagros. E a gente já sabe, né? Um investidor, ele comprar no mercado secundário um fiagro não gera nada de receita para o banco, corretora, para o assessor. Então, é claro que eles vão falar, ó, pula fora aí dos seus fiagros, tá vindo El Ninho, vai dar problema, pula fora. Então, isso daqui eu recebi, foi me encaminhado mensagens de assessores recomendando isso para os clientes. Detalhe, fizeram a mesma coisa com o IFIX lá no final de 2024, né? Muito assessor falando, vende isso, vai dar ruim, Brasil vai venezuelizar aqui no final de 2024, pula fora, é dólar a 7 e é claro que estava vendendo para depois comprar alguma coisa que tem comissão. É claro, nem todo assessor é assim, né? Mas muita corretora meio que força os assessores a ter esse comportamento. Com relação a vender fiado aqui por conta de El Ninho, olha, isso aqui é uma decisão bem particular de cada um. O risco ele existe, fiagros são muito arriscados, as garantias são mal constituídas, os devedores são caloteiros. Me desculpe aqui se você é produtor rural, se você tem uma relação com agro, mas a impressão que eu tive foi muito negativa aqui de ser credor do agro, tá? É realmente muita dor de cabeça.
Isso acaba afetando depois, né? O mercado a cobrar yields muito maiores ou não dar crédito para o agro. Inclusive, a gente tem até observado isso, né? O Banco do Brasil sempre foi um credor muito um grande credor do Banco do Brasil, falando para não comprar, falando não, né? Para sendo bem mais duro na concessão de crédito para o agro. Mas então, aqui sobre VG 11, com relação a ser oportunidade ou não, isso aqui não vou falar com vocês, tá? Ainda mais que é um caso de alto risco, de alta volatilidade. Aqui é por cada um. Meu dever aqui é só passar para vocês o tamanho dos problemas, tá? Ah, Então, vamos aqui agora para as maiores variações em fundos de papel. E hoje tivemos aqui mais um dia de forte queda em CACR11, aqui com uma queda de quase 12%, saindo de 17,89 para 15,77. Olha, CACR11 no hoje, que quarta-feira, não tive nenhuma informação nova, tá? No entanto, aqui nos dias anteriores teve informação, né? Até fiz aqui vídeos, postei vídeo, foi ontem? Ontem ou segunda? Não lembro qual dos dois, qual dia que foi, mas postei o vídeo, né, comentando sobre a péssima notícia que foi a saída do. ah, Tem vários acúmulo de más notícias, né? A Cian, que é uma grande corporadora, pulando fora, teve o administrador pedindo renúncia, teve a questão da rejeição, da retenção do rendimento, com depois o administrador dedurando o gestor cartésio de que o fundo não tem dinheiro para pagar esse rendimento. O relatório, que geralmente eu espero ele por volta do dia 16, mais ou menos, até agora não foi divulgado. Por enquanto tá, vou falar que tá atrasado, tá? Mas tá, enfim, aqui saiu 18 de junho, o outro aqui 18 de maio, 15 de abril. Então tá um pouquinho atrasado, tá? Então tudo isso aqui se soma e o mercado tá com muito medo que pode vir a acontecer aqui em CACR11. Então uma queda de 5,61 na segunda, uma queda de manutenção 0,61 aqui na terça e hoje uma queda de quase 12%. Ok? Então aqui foi o conjunto da obra aqui em CACR11, tá? Ah, Kivo 11, recuo de 2%. Kivo 11 é high yield, pode estar aqui sofrendo por um processo de contaminação por parte da cartésia, o que somado aqui a baixa liquidez acaba gerando queda, né? Que meio pode ser uma queda por osmose de CACR11 para os demais fundos high yield do mercado. SNC11 teve o Datacon no meio do mês, está longe que da prazo do Datacon. VG caindo 1%. VG está bem próximo ao VP. Também é um fundo Valora que muita gente deve estar pulando fora pelo fator gestor, né? Aqui é VG, tá? Aquele fundo de papel CDI. Ó, dá para ver que a liquidez foi maior hoje, né? Chegou a estar caindo aqui a 9,40. Enfim, o mercado aqui com medo do fator Valora. Merecido, tá? Valora, não gosto nem um pouco da gestora. Fito 11. High yield com baixa liquidez, pode estar sendo contaminado. RSAT, recuo 0,54. Restante aqui, quedas não muito significativas. Aqui o RPR11 com relação à captação na emissão, para captação de quase nada. E olha, dentro do esperado, tá? Eu esperava isso, a captação via a base de investidor realmente seria muito baixa. No entanto, o que a gente tem que verificar aqui é a captação junto a institucionais. Aqui a expectativa, espero que não captem pouco, né? Que geraria menos diluição aqui para no fundo. Mas, enfim, é, maiores altas.
Life 11 subindo 2,57, chegou a estar subindo ainda mais aqui no dia de hoje. Enfim, um fundo que vem caindo bastante. Aqui um Ultra High Yield, por enquanto não teve impacto sobre o rendimento, mas enfim, se bem que o mercado já precificou bastante coisa ruim aqui nesse fundo, tá? Deva 11 subindo aqui, sabe-se lá por qual motivo. VCJR 11 teve uma queda meio exagerada ontem. Enfim, que é isso. Vamos agora aqui para FIINFRAs. IRIF caindo 3,77. Aqui o fundo pode estar sofrendo com a exposição que ele possui na, na debênture MES. RBIF, acho que subiu ontem, está devolvendo hoje. IFRA 11, deve pagar muito mal, nem com inflação alta esse fundo pagou bem. DVS 11 a R$ 96,00. Deixa eu abrir aqui como é que está a cota patrimonial aqui desses fundos. DVS 11 com uma cota patrimonial em R$ 97,00, 96,96. Então, mesmo que esteja pagando um bom rendimento, aqui o mercado não deixa pegar muito ágil, porque senão sabe que depois pode vir alguma emissão. Bem que nem sei como é que está a questão do caixa aqui do fundo. Juro 11, cota patrimonial em 100,74, mas esteja preparado para uma queda significativa essa cota patrimonial aqui referente ao dia de hoje. Já hoje em 11, cota patrimonial em 9,74, então já são 16 centavos de reserva. Hoje em 11, cada vez aumentando mais a possibilidade de pagamento de 10 centavos de rendimento. JMB 11 caindo 1,36. Atenção que o JMB 11 tem 23 dias úteis aqui no dia de hoje, tá? Dia de hoje não, né? Nesse mês de julho. Tem 23 dias úteis, favorece bastante o rendimento. Do lado das altas, PIC 11, VIGT, fora meu radar. SNID tem a cotação manipulada. BDIV, se não, deve estar bem próximo do rendimento trimestral. Se não for hoje, eu não sei se é amanhã, mas deve estar bem próximo, tá? Bem BDIV, ou é no final do mês? Não, é mais ou menos por agora, tá? Ah, não, não. Ah, enfim, deve estar perto de anunciar aqui o rendimento trimestral de BDIV 11. Restante aqui, alta leve. Nos FIAGos, FTCA 11 caindo 5,53. É meio uma queda exagerada, tá? O fundo teve queda do rendimento aqui no último mês, mas o mercado pode estar exagerando, tá? Para apenas 9,3 centavos, dando aqui um de 1,24%. Então, se a gente for projetar aqui esses 11 centavos que ele vinha pagando até então, daria 1,46, né? Enfim, 29% de desconto. Acho que o mercado deu uma exagerada aqui. RZAG caindo 2,38. Aqui o mercado, como eu disse para vocês, está rolando aí algumas corretores assessores recomendando venda de fiagos. E olha, aqui é caso a caso, né? Mas e também RZAG 11 é um caso bem delicado nesse sentido de fundo frágil. A ZQ também não tem tido uma boa performance nos últimos meses. Enfim, vários fiagos aqui caindo por conta do medo, né? A contaminação aqui de Vigia 11. A maioria aqui provavelmente nem tem algum motivo específico. Aqui poucas altas. FOFs e Hedge Funds. BIM 11 caindo 2,29 para 4,69. Que não tem liquidez, apenas 11 centavos de variação. RBRX, queda de 2%, chegou a estar caindo 3% hoje. RBRX
vai ser vai incorporar PSEC 11, o lixão da pátria. Então, RBRX até que um fundo decente, mas vai ser incorporado aqui por esse lixão. Então vai ser dois lixões agora, né? Na verdade, só um lixão, né? PSEC 11 vai deixar de existir. PSEC 11 que eu chamo de lixão porque aqui é onde a pátria colocou esses vários fundos que ela comprou aqui nos últimos meses. Fundos sem nenhuma estratégia. Ruim, mas ruim mesmo, tá? Que fundo horroroso que a pátria fez isso aqui. Enfim, estragaram aqui a RBX que até que era um fundo arrumadinho. Enfim, postei vídeo hoje sobre isso. Ah, aqui os demais, nada a comentar. Maiores altas. MCRE, subindo 3,20, que está com bastante volatilidade. O mercado tem expectativa aqui do próximo relatório gerencial, onde a gente pode ter algum sinal do que a Mauá vai definir sobre o rendimento para o segundo semestre. O último relatório foi 24 de junho, então não deve estar longe. Talvez até essa semana a gente tenha a divulgação do próximo relatório com o novo guidance. Restante aqui, variação maior de fundos de baixa liquidez. Ok, então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.